feto em si. Então alguns acreditam que só quando ocorre a nidação é que há vida. Aí você fala, discussão boba, né? Não, não é boba não. Porque quando você orienta uma mulher a usar o DIU, dispositivo intrauterino, o DIU impede a nidação. Se você acredita que a vida se origina na nidação, nesse caso o DIU é permitido. Se você acredita na teoria concepcionista, de que a vida se origina na fertilização, na concepção, você não pode aceitar logo de cara um DIU. Ainda que alguns na área médica dizem, não há fecundação. Isso ainda é discutível. A teoria da organogênese. O que é a organogênese? A organogênese, nesse caso, é quando os órgãos vitais estão já funcionantes. Coração, pulmão, não necessariamente, porque o feto não vai respirar ar, o ventre da mãe. E os órgãos principais já estejam funcionando. Então, alguns acreditam que somente nesse período é que é possível dizer que há vida. E a teoria da formação dos rudimentos do sistema nervoso. Então, quando o sistema nervoso está funcionando, é possível detectar uma atividade cerebral, aí já inicia a vida. Antes disso, pode fazer a retirada do órgão, do feto, que não será abortamento. Existe a teoria da pessoa humana em potencial, que significa o seguinte, que o ser humano está lá dentro, ele é potencial, pode ser tirado a qualquer momento. Só quando ele nasce, é que quando ele pode ter condições de vida e viabilidade fetal, isto é, quando ele pode respirar, e os alvéolos pulmonares já têm as substâncias chamadas surfactantes, que fazem a transmissão do oxigênio gasoso para o oxigênio líquido que vai para o sangue, aí podemos dizer que realmente o ser humano deixa de ser potencial e passa a ser um ser humano. Então, antes disso é possível. Por exemplo, abortar é possível fazer experiências genéticas para esse ser. E por fim, a teoria da afetividade, que é o ser humano como um ser aceitável. Enquanto o ser humano não é aceitável, podemos rejeitá-lo. Essa teoria ela é definida pelos meios massivos de comunicação, pela televisão, mas cientificamente nem se discute. O que é vida? É outra pergunta. O que é ser humano? O que é o ser humano? Existem diversos enfoques. Eu listei para vocês aqui diversos, porque essas perguntas foram feitas hoje. Há um enfoque químico. A vida é reduzida a um código composto por 4 letras, A, G, T, C. Daí saiu o nome do filme Gattaca. Se você juntar as letras de uma maneira diferente, vai dar isso. Porque você junta cada elemento da letra com A e vai dar Gattaca. E o enfoque biológico, neurológico, reduz a vida a um aglomerado de células só, bioelétrica, materialismo, como dizemos na filosofia. O enfoque psicológico social, que é mais do que a sede da mente, o corpo é mais do que a sede da mente, da psique, a pessoa é portadora de comunicação, mas é muito mais do que isso. O enfoque pragmático, o ser humano só é ser humano quando é um sujeito produtivo, por exemplo, portador de síndrome de Down, que não tem condições de assumir a vida em sua potencialidade. É um ser que pode ser descartado. É o enfoque pragmático. E é o enfoque teo-espiritual. O ser humano é um ser humano quando se descobre que ele é um ser espiritual. Mas eu digo não somente isso. A visão de Lausanne, por exemplo, fala do ser humano integral. O evangelho todo para o homem todo e todo homem, ser humano integral. Isso indicando o indivíduo com uma característica de um ser que é um sujeito histórico. É um ser que constrói a vida. Não só tem alma, espírito, um ser pragmático, que tem lado psicológico, social, biológico, neurológico e químico. Mas é um ser que produz vida, produz história. É um sujeito histórico. É um contínuo do mesmo ser, da concepção à morte. Por isso que nós temos na Bíblia a vida hebraica, a vida judaica, que valoriza a história construída. O Evangelho de Mateus, que é escrito aos judeus, ele começa como? De uma maneira indigesta para nós ocidentais. Começa com genealogia. Quem lê a Bíblia toda, chega naquele texto e fala, bom, eu prometi que vou ler a Bíblia toda, então eu vou ler esse negócio aqui, eu não vou entender nada, mas eu vou ler. Começa com genealogia, mostrando a importância da sua história, do seu pedigree, da sua biografia. E nós hoje desvalorizamos a história. Então, para você ver o que se torna um ser humano, é tudo isso, não só um desses elementos. A dignidade da vida, a vida como dádiva de Deus. Deus me deu a vida, ela não me pertence. Essa visão bíblico-teológica sobre a vida. A vida não me pertence, a minha vida e a sua não lhe pertence. Eu não posso fazer da minha vida o que eu bem entendo.
E entre o que nós chamamos na ética de somatoética, somato vem de soma, somatos do grego, que significa corpo, e ética de ética. É a ética do corpo, é a valorização do corpo muito mais do que mero depósito vasilhante da alma. O corpo tem valor, tanto que Jesus ressuscitou, e nós ressuscitaremos. Se nós não formos arrebatados, ressuscitaremos. É preciso então cuidar do corpo, porque a Bíblia o chama de templo do Espírito Santo. E é isso então nos induz a uma outra consequência que vai ter efeitos para a engenharia genética, que é a melhoria das condições de vida. Ao princípio da criação, sobre a gestão da natureza. A criação é um projeto de Deus. Isso nós ouvimos sempre, eu creio que hoje falamos sobre isso. Gênesis 1:8 fala: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre. E aí dá as diversas características. Dominar aqui seria gerir, gerenciar, descobrir e gerir os fenômenos da natureza em benefício da vida e da sua dignidade. Deus deu ao homem a capacidade de gerenciar a natureza, descobrir os fenômenos da natureza para aplicar na sua própria vida. Creio que todos nós tivemos pelo menos um dia na vida dor de cabeça. Creio que cada um de nós aqui pelo menos uma vez na vida tomou um analgésico. Novalgina, Tilenol, fazer propaganda de todo mundo, porque aspirina, que é a AS, né? Para uns, a dipirona, que é a Novalgina, a baixa pressão, a AS também, a Tilenol não faz tão mal assim, mas também não é aceito em outros países, e assim saiu algum outro remédio. Como que chama? Engove? Não, engove já é pro fígado, né? Bom, engove. Vocês pensam que é o quê? É um alimento da natureza. Quem descobriu o ser humano? Ele está usando a própria natureza para beneficiar-se a si mesmo. O antibiótico. O que é o antibiótico? O fungo, que foi descoberto para poder matar as bactérias patogênicas que trazem prejuízo ao organismo. São elementos químicos da natureza que o ser humano descobriu. Deus deu essa capacidade. Eu vejo aqui que muitos usam óculos. Por que vocês usam óculos? Mas para quem enxergar, seja natural. Você vai pôr algo artificial no seu corpo? Por quê? A irmã deixaria de usar óculos? Por que, minha irmã? A irmã deixou de ser natural. Por óculos é interferir na natureza de Deus, interferir no código genético da irmã. A irmã está deixando que o ser humano interfira na natureza da irmã normal de Deus. Percebe? Então, colocar o óculos é interferir nesse processo. Agora, se eu uso o óculos, continue a usar óculos, não, por favor, não tire o óculos, não vai poder tropeçar, se machucar, eu não quero ser responsável. Use o óculos. Se nós aceitamos as descobertas do ser humano, utilizando elementos da natureza, silica, o óculos é feito de silica, hoje é de acrílico ou outros elementos da natureza. Se nós aceitamos a interferência do homem na natureza para nos trazer benefício, aí vem a pergunta: por que não podemos aceitar a interferência do homem na engenharia genética para trazer benefício na vida humana? Viram onde eu queria chegar? Questões em aberto. O ser clonado terá uma identidade pessoal? Será consciente dessa identidade? Ou será só um ser bioelétrico? Um ser biológico que tem funções elétricas neurológicas? Ou ele terá consciência de si mesmo? É possível só criar uma célula cerebral, os neurônios, e esse neurônio do ser clonado terá a mesma função que o nosso neurônio de conseguir detectar a nossa identidade? Um exemplo simples, muito simples. Eu posso pegar uma gota de lágrima, pôr numa lâmina de laboratório, analisar essa lâmina de laboratório e determinar a composição química dessa lâmina. Não é possível fazer isso? Mas posso mostrar o significado por trás do derramamento dessa lâmina no laboratório? Posso fazer isso? Entenderam? Será que a engenharia genética conseguirá isso? É possível criar células hoje, as mais variadas, mas seria possível criar vida do ponto de vista do hebraico Nefesh Hayah, que se fala lá. Deus criou o ser e assoprou em suas narinas. O ser humano se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Aí você pergunta, qual é a resposta? Não temos essa resposta. Eu acho que será difícil podermos talvez criar um ser vegetativo.
um conjunto de células, mas talvez não conseguiremos dar vida a esse ser como alma em si, porque a alma não se gera no laboratório. O exemplo que eu dei foi da lágrima. Você consegue decifrar a química da lágrima, mas não consegue decifrar o significado da lágrima, do derramamento daquela lágrima no mesmo laboratório. Se algum ser humano for clonado, poderá ser considerado um ser humano completo, então? Um ser desse tipo terá vida espiritual? Um clone terá direitos? Ou será propriedade de alguém? E a grande discussão que temos hoje, esse livro trabalha muito com isso, é a questão das patentes genéticas. Você tem patente de células já hoje em si. Um clone terá capacidade de julgamento entre o certo e o errado? Será então um ser ético, um ser moral? Como será a constituição afetiva e psicológica e mental de um clone? Enfim, um clone poderá pecar ou ele será inimputável, isto é, um ser não responsabilizável? Ao ser criado, já terá ele a natureza pecaminosa? Porque ele foi gerado em laboratório, não tem nada a ver gerado em nós. Eu pego uma célula germinativa, uma célula tronco, e não preciso de um outro sêmen. Não preciso de um outro sêmen daquela célula. Então não tem aqui uma geração pecaminosa. Como será isso? São respostas que nós não temos. Eu brincando com os alunos, disse: olha, nós vamos precisar esperar criar um ser clonado para depois pesquisar esse ser para saber se tem tudo isso. Porque por enquanto não temos como detectar. Como se pode observar, as alternativas para a discussão do assunto são vastas, basta conhecimento e basta criatividade. Mas a verdade é que muitas respostas somente poderão ser encontradas no futuro. Por enquanto é preciso acompanhar o desenvolvimento do assunto e exigir cautela responsável dos cientistas. A vida, queridos irmãos e irmãs, é o mais elevado valor ético do projeto de Deus. Se não fosse assim, Ele teria nos destruído quando Adão pecou. Ele preferiu manter a nossa vida e providenciar um meio de nos resgatar. E um meio foi enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por outro lado, precisamos então cuidar muito bem do nosso corpo, procurando descobrir as suas anomalias, mas buscar também a sua cura. O labor em melhorar a natureza humana é, em princípio, legítimo, se for responsável. Aceitamos então a terapia genética para trazer melhores condições de vida, se for legítima e responsável. Mas não nos esqueçamos de que a sociedade sofre muito mais por causa das suas anomalias morais e espirituais do que por causa das enfermidades genéticas. Desta forma, de nada adianta melhorar a nossa herança genética sem melhorias ambientais, ecológicas, sociais, econômicas e espirituais da sociedade. Continuaremos cada dia mais, cada vez progredindo tecnológica, científica e geneticamente, e regredindo do ponto de vista espiritual e social. De nada adianta o desenvolvimento científico se não for acessível à maioria das pessoas. Não é importante apenas a distribuição de riqueza e recursos materiais, mas também de saúde e de condições dignas de vida ao maior número possível de pessoas. Isso nem o governo presente está fazendo. Vamos a algumas alternativas de reflexão e ação ética para vocês pensarem ao sair daqui. Temos que ter alternativas éticas, mas temos que pensar também na ideologia presente. A ideologia presente que valoriza o indivíduo como pessoa e só ele. Nós temos que pensar em que vivemos em comunidade. Há também a ética que nós chamamos de iconicidade. As pessoas como imagem de Deus. Então aí entra a ética do caráter, muito mais acima do que a ética decisionista. Posso até tomar decisões corretas, mas será que o meu caráter é um caráter santificado diante de Deus? Vamos recuperar a informação dizendo que a vida é um dom sublime dado por Deus, um presente, uma dádiva dada por Deus, e é preciso que nós venhamos a cuidar bem dela, inclusive procurando terapias que possam trazer melhores condições de vida. Algumas sugestões para um aconselhamento, decisão e ação ética. Primeiro, precisamos conhecer os princípios bíblicos. A Sociedade Bíblica do Brasil tem um lema: dando a Bíblia à pátria. Como podemos dar a Bíblia à pátria se nós não a conhecemos? Nós cristãos pouco conhecemos muitas vezes da Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos voltar às Escrituras e conhecer a palavra de Deus.
conhecer as implicações dos dilemas éticos, tomar conhecimento dos jornais, das notícias sobre as diversas decisões éticas. Eu vou dizer o seguinte para vocês: quando a guerra, há desenvolvimento tecnológico. Quando a guerra termina, todo o desenvolvimento tecnológico da guerra é trazido para a vida do cidadão comum. O seu fogão elétrico, o seu forno de micro-ondas, o seu carro tem tecnologia que eram utilizadas na guerra e depois são trazidas para você. O GPS que você põe no carro foi criado para a guerra. Então toda a tecnologia da guerra é-nos trazida para a vida, e a partir disso a nossa vida começa a trazer complicações éticas e dilemas éticos. Um exemplo simples: há mais de 20 anos foi descoberto um exame chamado amniocentese, em que a gestante é colocada numa maca e é inserida uma agulha no seu ventre, retirado um pouco do líquido amniótico que envolve o bebê, e esse líquido é levado para o laboratório, são feitas análises das células escamadas do feto para saber se aquele feto está se desenvolvendo de maneira normal ou anormal. Quer dizer, há mais de 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, os pais só saberiam do nascimento defeituoso do filho depois de nascido. O Dr. Robert Schuller contou essa experiência dele. Hoje você já tem que tomar a decisão nas primeiras semanas de gestação. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais aumenta os dilemas éticos para nós. Certo? Analisar então o dilema ético, evitando o máximo possível envolvimento emocional e instintivo naquele dilema. Como nós citamos hoje o caso do abortamento, no caso de uma gravidez resultante de estupro ou violentação. É preciso procurar atenuar as consequências, como citei hoje de manhã. Nem sempre conseguiremos tomar decisões éticas perfeitas, porque primeiro vivemos num mundo imperfeito, marcado pelo pecado. Nós não temos como tomar decisões adequadas e perfeitas. É curioso ver agora como as diversas televisões, especialmente a Rede Globo, começa a pegar aquele incidente que morreu aquela jovem em São Paulo, que doou órgão para 7 pessoas, como devia ser a polícia. Veio o primeiro estampido, então o segundo o primeiro estampido, coisa blá. Então é fácil fazer isso. Mas nós nem sempre podemos, naquela hora de tomar a decisão, conseguir tomar a decisão melhor. Nós precisamos procurar, então, atenuar as consequências, aliviar as consequências. E não impor uma ética impossível, mas uma ética praticável, execuível e progressiva até o ideal ético elevado. Nós, às vezes, pregamos no púlpito uma ética que só é possível viver no céu, não dá para viver na terra. Precisamos ajudar as pessoas a viver a ética que nós temos pregado. Nós não temos que impor decisão nenhuma a ninguém, apenas aconselhar de maneira que a pessoa poderá decidir por conta própria o que é melhor. E eu encerro dando 2 sugestões bibliográficas recentíssimas de 2008. Primeiro, o livro que eu citei há pouco, da Renata da Rocha, que é um livro mais na área do direito, mas que é um livro profundo, que inclusive trabalha com características bem técnicas, uma linguagem bem simples, não muito complexa. O Direito à Vida, Pesquisas com Célula-Tronco, Limites Éticos e Jurídicos, da Campus. E esse outro livro aqui, do Luiz Antônio Bento, que é de uma editora católica, editora evangélica, nem tem cor, nem tem capa os livros, trata desse assunto. Bioética, Desafios Éticos no Debate Contemporâneo. Uma leitura Paulinas, publicado por uma editora católica, um livro interessante de se ler também. Existem outros livros, mas eu trouxe só esses 2 porque senão você vai gastar muito dinheiro, né? Mas é isso que eu gostaria de dar para vocês hoje. Você talvez dirá o seguinte: você fez muitas perguntas, mas muitas sem respostas. E o estudo de genética do ponto de vista ético é assim mesmo. Algumas respostas já foram achadas, como a terapia genética. Por que podemos aceitar e em que condições, como eu disse? Podemos aceitar a terapia genética porque ela traz melhorias nas condições de vida, dignidade de vida, mas desde que elas sejam feitas de maneira digna, sem tirar a vida. E você pegar uma célula-tronco de um embrião, você está tirando a vida. Então aí eu disse. Então, aí algumas respostas já são possíveis de serem obtidas. Essa é a minha contribuição para vocês nesse assunto tão complexo e difícil. Meu website está aqui, e meu e-mail está aqui. Se quiserem entrar em contato comigo, é só anotar. Muito obrigado.